Dessa manhã eu gostaria de compartilhar com você sobre uma pergunta. Você tem fome? Ontem tinha gente com fome, meu Deus, né? O pessoal estava com fome, dona Olinda. Mas mataram a fome, porque tinha comida para matar a fome de um batalhão, né? Mas uma pergunta, você tem fome de Deus? Salmo 63, versículo 1. Então, vamos meditar e tentar responder essa pergunta. Você tem fome de Deus? Eu sou assim, quando vai chegando meio-dia, assim, meio-dia e meia, irmãos, me dá uma fraqueza, me dá uma tremedeira, assim. Eu preciso comer alguma coisa. Lógico, se eu não comer depois de 2 horas, eu perco, eu não preciso. Mas naquele tempo, sabe aquele negócio, aquele vazio que precisa ser preenchido? Você é assim também? Você sente vontade de comer? Eu sinto, eu não sei se você sente. Agora, quando pensamos nas coisas espirituais, você tem essa fome também, sabe? Quando você está um pouquinho distante de Deus, dá um vazio, começa a tremer um pouco nas pernas e isso te faz lembrar, eu preciso comer. Eu preciso comer porque eu estou passando mal. Salmo 63, versículo 1. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Vamos orar. Deus, sacia a nossa sede, alimenta as nossas almas nesta manhã. Que saiamos daqui abastecidos, completos em energia, em poder para servirmos e honrarmos o nome do Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É natural todos os dias nós termos fome, porque a vida consome energia. E o alimento é a forma que Deus criou para que nós repomos essa energia consumida nos nossos afazeres do dia a dia. Nós precisamos de combustível assim como os veículos para andar. É uma verdade. Mas é comum também nós percebermos, assim como na vida espiritual, as pessoas perderem apetite. Sabe aquelas pessoas que, pastor, estou sem vontade de comer, não tenho apetite. Agora, a ausência de apetite não significa ausência de necessidade. Nós precisamos comer, porque é uma necessidade. Assim como os nossos corpos precisam de energia, a nossa vida espiritual precisa de energia. E a ausência de apetite espiritual não significa a ausência de necessidade espiritual. Assim como precisamos comer todo dia para mantermos ativas as nossas funções físicas, nós precisamos alimentar nossa alma diariamente para manter ativa a nossa vida espiritual. Assim como na vida física, há pessoas que estão dentro dessa realidade, elas não têm apetite espiritual. Mas lembre-se, nós não somos só corpo, nós somos também alma e somos também espírito. Há muitas pessoas que estão obesas fisicamente, mas completamente desidratadas espiritualmente. Nossa alma precisa ser alimentada e o alimento é Deus. Quando Deus envia Jesus Cristo ao mundo, Ele envia Jesus Cristo porque o mundo precisa dele. Porque você e eu precisamos dele.
Deus veio até nós para suprir essa necessidade espiritual que nós temos. Ele, conversando com a mulher samaritana, ele disse: você tem uma necessidade. E se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu te daria água, que mataria a sua sede. O alimento para as nossas almas é Deus. Mesmo que muitos acham que é o cinema, muitos acham que é o dinheiro, mesmo que muitos acham que é o entretenimento, mesmo que muitos acham que é baladas e festas, na realidade, nossa alma só pode ser alimentada com uma coisa, e essa coisa se chama Deus. E se não alimentarmos nossas almas de Deus, nós viveremos em um vazio, em uma desidratação espiritual contínua. O alimento é Deus e é a sua palavra que nos alimenta desse Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16, o profeta diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus nos leva até Deus. Como eu falo lá para os seminaristas quando eles chegam: por que você quer estudar a Bíblia? E alguns respondem: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ensinar na escola dominical. Mas a palavra de Deus, ela foi nos dada para um propósito: nos levar até Deus. Nos conduzir a esse Deus, restaurar a nossa comunhão com esse Deus. E ser pastor, ser professor, ser missionário, nada mais é do que testemunhar e compartilhar dessa experiência que nós temos tido com esse Deus. Nós somos criados, irmãos, para viver em comunhão, uns com os outros e juntos com Deus. O pecado nos afastou uns dos outros, e o pecado nos afastou de Deus. Porque você vai ver, você come, você bebe, você toma sorvete, mas você precisa de gente. Você precisa de pessoas. Você precisa de Deus. Você pode comer 12 sorvetes em um dia. Mas isso não vai preencher a necessidade que você tem de Deus. Você pode ganhar os presentes mais belos e os mais valiosos, mas isso não substitui Deus. Há pessoas, irmãos, sem apetite espiritual. E volto a dizer, a ausência de apetite não significa ausência de necessidade. A ausência de apetite é um problema que precisa ser tratado. Porque se não tratado, leva, vou usar a palavra, definhar. Nós vamos consumindo a energia acumulada até o ponto de consumi-la totalmente e morrermos. Então a ausência do apetite físico precisa ser tratada, e eu quero que você entenda nessa manhã que a ausência do apetite espiritual precisa ser tratado, porque senão levará você à falência. Há pessoas que não sentem mais prazer nas coisas de Deus. Há pessoas que elas chegam no culto e a coisa que elas mais olham é para o relógio. 11h17. Quanto tempo ainda o pastor vai pregar? Há pessoas que se habituam a um ritualismo religioso.
Sabe aquela coisa de comer por obrigação? Conheço pessoas que elas dizem assim, pastor, eu estou comendo por obrigação. Que vontade mesmo eu não tenho, eu estou comendo. E há também essa prática na vida religiosa. Eles estão na igreja, fisicamente, mas os seus corações não estão ali. Eles querem amenizar a questão da consciência, que muitas vezes o acusa dizendo, você precisa comer. Mas eles não têm uma visão de prazer naquilo que eles fazem. É interessante isso. As pessoas mais e mais estão pedindo para que os sermões sejam mais curtos. Hoje diz que um bom pregador prega só em 20 minutos. Quando são exortados a lerem a Bíblia todos os dias, a visão deles é, por que ler a Bíblia todo dia? Não precisa disso. Se a gente fosse basear esse princípio de alimentação espiritual ao princípio da alimentação física, muitos estariam mortos, porque só comeriam uma vez por semana. No domingo, almoçam e só vão almoçar no outro domingo. Vão morrer, é uma questão de tempo. E há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, porque suas dietas estão baseadas nessa prática. Estão desidratadas. Não se percebe Deus. Não se vê Deus. Se habituam num ritualismo religioso. Eu sei que muitas vezes meus filhos vieram para a igreja porque eles não tinham opção. Porque eu não dava opção para eles. Mas mesmo que eles estivessem aqui obrigados, isso não significava que eles estavam alimentando-se. Nós não podemos ver a religião como uma mera obrigação. Porque senão a coisa fica como muitas irmãs, mulheres, diz fazer comida todo dia. Que negócio horrível. Como limpar a casa, que negócio horrível. Se você não tiver prazer em limpeza, limpar a casa é difícil. É um negócio horrível. Agora, se você tem prazer, e entende que aquilo é bom e necessário, isso não é problema. Se fazer comida está dentro de uma perspectiva de que aquilo é necessário, então eu preciso fazer, porque eu preciso disso. Mas se for mera obrigação, é um tédio. É um tédio. E há pessoas que espiritualmente a igreja é um tédio. E elas vão se passando, vêm toda semana, depois vêm a cada 15 dias, depois vêm a cada um mês, daqui a um pouco não vem mais, porque morrem espiritualmente. Disse uma historinha, desculpa eu contar essa história para você entender. Diz que havia um português que tinha um burrinho que dava muita despesa, comia muito. E ele disse, eu vou ensinar esse burro a viver sem comer. E ele passou 1 mês, 2 meses e o burro lá. Chegou no 3º mês, o burro morreu. Ele disse, raios, agora que ele estava acostumando, morreu. Não pense que vai haver vida se acostumando a não se alimentar espiritualmente. Isso vai levar à morte. Eu tenho percebido isso. Muitas pessoas estão morrendo e elas não estão percebendo. E eu as percebo. Elas começam a se afastar da igreja. Elas começam a não se envolver com as coisas da igreja. Daqui a pouco elas estão no mundo. Porque perderam totalmente o apetite espiritual. Eu creio que há prazer na vida espiritual. E João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, o mundo, ele tenta nos dar a visão que nós não precisamos de Deus, mas ele vai dizer, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Ou seja, essa visão que você tem percebido ou entendido que você não precisa tanto de Deus como as pessoas dizem que você precisa, na realidade é um engano satânico que quer por propósito de te desidratar espiritualmente até o ponto que você nem se importa mais com as questões espirituais.
Nós temos fome espiritual. E Jesus veio matar nossa fome espiritual. A pior coisa que existe é comer sem vontade. A pior coisa que existe é vir na igreja sem vontade. A pior coisa que existe é orar e quando ora sem prazer naquilo que está fazendo. Eu não estou fazendo isso para você dizer, então não venho mais na igreja, então não vou mais orar, então não vou mais ler a Bíblia, porque se a coisa para ter prazer precisa ser feita querendo, desejando, não. Eu estou dizendo, você tem um problema. Se você não tem prazer em orar, se você não tem prazer em ler a Bíblia, se você não tem prazer na comunhão com os irmãos, você tem um problema. E um problema que está te desidratando e vai te levar à morte espiritual. É problema isso, irmão. Pastor, eu não leio a Bíblia todo dia. Talvez ele está dizendo assim, eu posso ser crente sem ler a Bíblia todo dia. A Bíblia diz não. Salmo de número 1 diz que o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor dia e noite. E tem prazer nessa meditação. Não é feito por ritualismo ou por obrigação. Ele entende essa necessidade. Eu sei que você está pensando em qual comida você vai comer no Natal. E a gente faz aquelas fantasias, né, do cardápio do Natal. Já pensou nele? Mas há muitas pessoas que não pensam no cardápio espiritual. O que eu posso aprender com Deus hoje? O que Ele pode me ensinar? Mas há pessoas que eles já vêm para a igreja com a intenção de não se alimentar. São totalmente indiferentes. Há pessoas que estão com seus corpos físicos aqui, mas sua cabeça está em muitos lugares, menos aqui. Vão sair daqui vazios. Porque não basta estar diante de uma mesa com alimento, você tem que pegar o alimento e pôr na boca. E mastigar, e depois digerir. Não basta a palavra estar sendo lida, você precisa ouvir. E depois de ouvir, colocar no seu coração. E depois colocar no seu coração, digerir esta palavra e transformá-la em energia para a sua vida. Falta de apetite espiritual, irmãos, não é bom, precisa ser resolvido urgentemente. Nosso apetite espiritual tem que ser restaurado. Nós temos que ter mais prazer em Deus do que em qualquer outra coisa. Porque eu vou dizer para você, você precisa mais de Deus do que qualquer outra coisa que você imagina de necessidade. Porque haverá momentos que você vai perceber que o dinheiro não resolve. Diploma não resolve. Amigos não resolve. Você vai conhecer esse dia, que você vai entender que você precisa de Deus. Mas há algumas pessoas que só vão conhecer esse dia quando não tiverem mais oportunidade de terem Deus. E isso é triste. Mas há aquelas pessoas que sofrem daquela doença, eu não sei falar aquela palavra, pastor, anorexia. Elas têm uma visão equivocada delas mesmas. Elas se acham gordas, mas estão magras. Elas olham-se no espelho e elas acham que estão com gordurinha aqui, e elas não comem. E aquilo que elas comem elas põem para fora. Elas estão entendendo que elas têm mais do que elas precisam ter. E estão morrendo. Vamos curar isso. Primeiramente, então, o que eu quero que você, nesse momento, abra o seu coração. Deus precisa restaurar o seu apetite espiritual. Primeiramente, você precisa olhar para Deus de uma forma correta. Porque há muitas pessoas que estão buscando Deus e continuam sem Deus. Muitas pessoas têm fome das bênçãos de Deus e não de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus. Se não tiver dinheiro, não tem problema. Se não tiver saúde, não tem problema. Mas se não tiver Deus, tem problema. Tem problema. Nós podemos viver sem muitas coisas, mas não podemos viver sem Deus. É como árvore sem raiz. É como galho sem tronco. Podemos ter beleza por um tempo, mas murcharemos, secaremos, desidratados. Ao invés de focar as bênçãos de Deus, foque Deus na sua vida. Quando o salmista fala no versículo 1 do capítulo 23,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava dizendo, se eu tenho Deus, eu tenho tudo que eu preciso. E se eu andar no vale da sombra da morte, não preciso temer, porque Ele está comigo e Ele é tudo que eu preciso. Se nós temos Deus, nós temos tudo o que preciso, porque Ele nos guia às águas tranquilas, Ele nos guia aos pastos verdejantes, Ele alimenta de uma forma plena nossa vida física e espiritual. Mas o problema é que saúde espiritual é consequência de disciplina espiritual. E às vezes, para nós termos uma vida espiritual saudável, nós precisamos tomar medidas extremas para alcançar uma vida cheia de Deus, cheia de paixão por Deus. E isso, irmãos, significa que existem obstáculos para isso. E uma das coisas que as pessoas não estão percebendo é que o inimigo tem colocado diariamente mais e mais obstáculos, ou seja, a vida espiritual tem uma grande concorrência. É a TV, é o passeio, é o shopping, é o amigo. Ah, como o diabo investe em entretenimento. E certamente ele tem um propósito, afastar pessoas de Deus. E é interessante, as pessoas têm mais e mais tempo para muitas coisas, menos e menos tempo para Deus. Percebe? Porque o diabo quer matar-nos espiritualmente. Você leu a Bíblia essa semana, pastor, não tive tempo. É comum isso. Orou, você não sabe a hora que eu levanto, a hora que eu deito. Ainda quer que eu ore. Por isso está morrendo. E vai morrer. Tem que tomar medidas extremas. E às vezes, medidas extremas é diminuir o pacote da TV. Sabe aquele pacote? Não sei quantos canais, diminui. Talvez tenha que diminuir o tempo da TV. Talvez tenha que diminuir o tempo no shopping. Talvez tenha que diminuir o tempo. Talvez tenha que diminuir o tempo no trabalho. Eu falo, se o trabalho nos afasta de Deus, não é bênção, é maldição na nossa vida. Porque a Bíblia diz de uma forma muito clara. Deus é o primeiro lugar, as outras coisas nós acomodamos dentro da possibilidade. O trabalho não é o primeiro lugar na nossa vida. Por outro lado, a Bíblia vai dizer, primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho. A Bíblia diz, buscai o Senhor, Mateus 6,33. Buscai antes o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas não buscam o reino de Deus porque não têm tempo para buscar o reino de Deus. O diabo está drenando todo o tempo. As pessoas sentem vontade de dormir, sentem vontade de um monte de coisa, mas muitas vezes não sentem vontade de Deus. Então nós temos que olhar e dizer, nós precisamos de Deus, e quando percebemos e entendermos isso, tomarmos as decisões e afastar aquelas coisas que estão nos afastando de Deus. Amigo é bom, mas quando o amigo nos afasta de Deus, troque o amigo. Ou abandone o amigo. Ou traga o amigo junto com você. Muitos estão desanimados e perdendo o apetite espiritual. Por causa dos obstáculos, irmãos. E obstáculos surgem de todas as vezes. Às vezes os obstáculos são emocionais. Eu não vou mais na igreja, não gosto daquele pastor. Você não tem que gostar de mim, você tem que gostar da palavra de Deus. E se você aprende alguma coisa quando eu estou pregando, ame, não a mim, a palavra de Deus, porque é isso que te alimenta. Não sou eu. Há muitas pessoas que não gostam da igreja, não gostam do irmão, não gostam disso. São obstáculos que o inimigo coloca no nosso coração para nos afastar de Deus. Porque quando a gente começa a não gostar do pastor, não começa a gostar da igreja, sabe o que a gente começa a fazer? Não ora, não lê a Bíblia. Se afasta de Deus. Independente do pastor, você precisa de Deus. Independente da igreja, você precisa de Deus. Você tem que entender isso. Os problemas da vida têm tirado os seus olhos de Deus e os desviado para o problema. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando para os problemas ao invés de estar olhando para Deus. Se Davi tivesse olhado por Golias, ele seria como os outros israelitas. Estaria tremendo de medo. Mas ele estava olhando para Deus. Deus é maior do que os nossos problemas. Mas você precisa enxergá-lo dessa forma. E você precisa se relacionar com ele para entender dessa forma. Porque à distância de Deus, você não entenderá dessa forma. Muitos têm feito isso, se envolvem tanto com os problemas da vida, deixando de se envolverem com Deus. É perceptível quando as pessoas estão escolhendo o caminho certo para resolverem os seus problemas. Elas começam a orar mais, elas começam a ler mais a Bíblia e elas começam a frequentar mais a igreja.
Mas por que elas fazem isso? Elas estão querendo Deus. Quando a gente quer Deus, quando a gente senta num banco na hora de um culto, a gente está orando assim, Deus fala comigo. Porque as pessoas quando chegam no culto, elas querem Deus. Elas não querem uma palavra bonita, eles não querem um pastor bem vestido, elas querem Deus. Porque se você sair daqui com a mesma quantidade de poder espiritual que você entrou, você veio aqui e não serviu a nada. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, mostra a história que você conhece. Quando Jesus estava entrando em Jericó. E a Bíblia narra a história contando ela a partir de um personagem chamado Zaqueu. No meio de todos, a Bíblia narra a história que havia uma grande multidão. Mas no meio de todos, Deus só viu uma pessoa, Zaqueu. Tantas casas poderiam ser visitadas, porém Deus quis ir à casa de Zaqueu. E por quê? Haviam tantas pessoas mais nobres, havia uma multidão tão grande em volta de Jesus, porque Jesus escolheu justamente o Zaqueu, o publicano, o corrupto. Certamente, com o currículo que Zaqueu tinha, certamente não era uma pessoa muito desejada por muitos. É como se um desses criminosos, eu vou usar, né, o Fernandinho Beiramar chamasse você para passar o Natal na casa dele. Pensou? Fernandinho manda um convitinho para você. Venha celebrar o Natal comigo. Vai ter fartura. Você ia? É aquilo que os fariseus pensavam acerca de Zaqueu. Zaqueu era um criminoso. Zaqueu era um corrupto. Mas Jesus, no meio da multidão, queria ter um tempo com ele. Mas a história mostra por quê. Muitos estavam atrás dos milagres de Jesus. Estavam atrás das bênçãos de Jesus. A Bíblia não diz que Zaqueu era doente. Zaqueu não era doente porque ele subia na árvore. Ele era um homem, ele estava bem fisicamente. Zaqueu não tinha problema financeiro. Porque, rapaz, o homem dividiu dinheiro. Mas Zaqueu havia descoberto uma coisa. Ele tinha uma necessidade. E ele havia nascido no seu coração um interesse. Eu acho que esse Jesus pode ser aquele que eu estou precisando. Ele estava bem fisicamente, ele estava bem financeiramente, ele não estava bem socialmente, as pessoas não gostavam dele. Mas para ele pouco importa o que os outros pensam de mim, importante. Mas ele tinha um vazio no coração dele. E ele soube de Jesus. Mas ele não foi atrás de Jesus por um milagre de cura, de dinheiro. Ele foi atrás de Jesus porque ele precisava de algo que o dinheiro não dava, que a saúde física não proporcionava. E porque Zaqueu estava procurando Deus daquela forma, Deus olhou para ele. Porque há muitas pessoas que só estão interessadas no dinheiro de Deus. Ah, Deus é dono da prata e do ouro. Opa, sou seu amigo. Por favor, olhe para mim. Ah, Deus cura qualquer enfermidade, por gentileza. Está me vendo? Mas aqui eu queria Deus. Talvez o grande problema da nossa desidratação espiritual, ou seja, nós temos uma vida vazia espiritualmente, porque nós estamos só interessados na prateleira que estão as mercadorias que Deus diz que tem, e não estamos interessados no Deus das bênçãos. Porque nosso apetite espiritual só é restaurado quando nós nos interessamos pelo Deus das bênçãos e não pelas bênçãos de Deus. Versículo 10 do texto de Lucas 19, Jesus disse, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E as pessoas que não têm Deus, elas estão desidratadas, elas estão morrendo, elas estão perdidas. E Deus veio restaurar na vida dessas pessoas essa necessidade que elas têm, que é dele.
No verso 8, Zaqueu chama Jesus de Senhor. Ele diz lá, e levantou-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor. Zaqueu precisava de Deus dirigindo a vida dele. Zaqueu precisava de Deus preenchendo o vazio do coração dele. Zaqueu precisava de Deus. E ele, naquele momento, quando ele entendeu isso, ele falou, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Ele disse, eu não preciso de dinheiro. Eu descobri o que eu preciso. É de Deus. Eu não preciso desse dinheiro. Eu não preciso ser corrupto. Eu não preciso ganhar mais do que eu tenho direito de ganhar. Eu não preciso disso. Quando você entender que você precisa de Deus, você vai trabalhar menos do que você trabalha. Sobretudo quando o trabalho te afasta de Deus. Porque quando a gente começa a dizer assim, pastor, não posso ir na igreja por causa do meu trabalho, assim, é perigoso. As pessoas dizem que estão dispostas a morrer por Deus, mas elas trocam Deus por menos coisas do que a vida. Trocam Deus por um punhado de comida, trocam Deus por um punhado de dinheiro, trocam Deus por um punhado de amigos, trocam Deus por um punhado. Estão dispostos a morrer por Deus. Vão morrer? Lógico que não. Não resiste à primeira provação. Porque não tem energia. Seus temperamentos não foram transformados. Suas vidas continuam vazias. Porque elas têm uma religião, mas elas têm um problema. Elas não têm Deus. Porque religião não transforma a nossa vida. Só Deus. Você pode ser batista, mas se não tiver Deus, meu amado. Ser batista é bom, né, dona Linda? Mas sem Deus, vale o quê? Nada. Ele entendeu que o dinheiro não era tudo, que saúde não era tudo. Ele precisava de Deus. E quando ele encheu o coração dele de Deus, sabe o que ele falou? Eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei dos outros. Meu amado, metade para os pobres e 4 vezes mais do que ele roubou. Ele deve ter ficado com muito pouco dinheiro. Mas ele entendeu que ele não precisava daquilo, ele precisava de Deus. Você precisa de peru no seu Natal? Pernil? Chester? O problema é que a gente não percebe que o que precisava estar na mesa ao nosso lado, nós não o convidamos, nós o expulsamos. Fazemos uma festa de Natal sem Deus. Cheia de bebida, cheia de orgia, cheia de palavras torpes. Vai sair de lá gordo. Mas desidratado espiritualmente. Coisa que nós precisamos mais na nossa mesa é de Deus. E se não tiver Deus, não vai resolver o problema. Amados, quando nós buscamos Deus, nós o encontramos. Quando nós temos sede de Deus, Ele nos sacia. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: E se meu povo que se chama pelo meu nome se me humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você precisa entender que precisa de Deus e precisa ir em direção a esse Deus. Não é só entender que precisa de Deus, mas você tem que decidir ir até esse Deus. E convencido pelo Espírito Santo sobre essa necessidade, você deve sair daqui decidido a incluir Deus no seu Natal. E afastar tudo aquilo que afasta Deus do seu Natal. Ah, pastor, vou ter uma festa de Natal, mas aquela pessoa não vou convidar. Está tirando Deus do seu Natal. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Que você não quer ver nem perto de você? Está tirando Deus do seu Natal. Porque a oração que Jesus, modelo, princípio, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que Jesus ensina? Com a mesma medida que você julga, você será julgado. Então, não tire Deus do seu Natal. Comece a orar agora a Deus. Eu quero incluir o Senhor e tem coisas no meu coração que afastam o Senhor da minha vida e eu quero as tirar.
Zaqueu fez isso, ele entendeu que havia coisas que o estavam afastando de Deus, e ele tomou a decisão: dinheiro está me afastando de Deus, eu tiro o dinheiro da minha vida. Dinheiro é bom? Se é um problema, transfira para nós, né, Reginaldo? Transfere o problema para nós. Mas dinheiro sem Deus é maldição. Agora, o dinheiro nas mãos de Deus, olha, Deus faz tantas coisas boas. Zaqueu agora tinha Jesus bem perto, ele tinha uma nova vida, ele estava abençoado mais do que qualquer outra pessoa no meio da multidão. A Bíblia declara vez após vez que Deus alimenta pessoas que têm fome. Mateus capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem que entender que precisa de Deus e precisa ter vontade para buscar esse Deus. Porque se você tiver vontade de Deus, Deus vai encher o seu coração. Fome é um requisito para a paixão espiritual, para uma vida nova. A partir da hora que sentimos fome pela presença do Senhor, Ele transforma as nossas vidas. Temos que investir mais tempo pensando em Deus e não pensando em problemas. Nós pensamos muito em problema e esquecemos de pensar no Deus, que é a solução para os problemas. Uma vez eu fui chamado numa casa e uma família pediu para mim eu fosse lá porque estavam com problemas e pediu que eu fosse lá para orar. E eu cheguei lá e eles falaram: pastor, o senhor vai fazer uma oração? Eu vou. Mas eu quero que o senhor ore em cada quarto. Ora lá no quarto onde eu durmo, ora na sala, ora na cozinha. Quero afastar a maldição aqui da minha casa. Eu falei para ele: sabe como afasta a maldição da sua casa? Eu tenho que orar por você. Porque se Deus estiver na sua vida, maldição não entra aqui não. Mas se Deus não estiver na sua vida, eu posso orar por todas as paredes. Não vai adiantar nada. Mas onde está Deus? A bênção. A comida na mesa. A roupa no corpo. Porque é isso que Deus diz. Não preocupe-se com isso. Não se preocupe com a roupa que você vai vestir, com a comida que você vai comer. Se preocupe em me ter. E se você me tiver, você tem tudo o que você precisa. E a vida daquela família continuou desidratada e mortos espiritualmente. Porque eles estavam querendo unção para as paredes e eles precisavam de unção para as suas vidas. Temos que investir mais tempo pensando em Deus e não pensando em problemas. Havia obstáculos diante de Zaqueu que podiam afastá-lo. Observa que ele queria Deus e ele era baixinho e existia uma multidão. E o que ele faz? Ele sobe numa árvore. Existem obstáculos, não é fácil. Tudo conspira contra a oração, conspira contra ler a Bíblia, conspira contra. Parece, sabe aquele dia que você decide na igreja, quem chega na sua casa? A sua sogra. Mas nem sempre a sogra, pode ser o seu irmão, pode ser a sua tia, pode ser um amigo que nunca, faz 1 ano que o meu amigo não aparece, apareceu no dia do culto. São decisões difíceis. Não é fácil. Não é fácil priorizar Deus. Não é fácil. Sabe aquela proposta de emprego maravilhosa que você vai ganhar 5 vezes mais que você ganha, só que tem um problema. Você não vai poder continuar servindo no ministério. Você não vai poder frequentar a igreja. Irmãos, isso não é bênção. Escuta o que eu estou falando. Isso é maldição. Deus não manda bênção dessa forma. Deus não manda bênção que nos afasta dos ministérios. Deus não manda bênçãos que apaga o dom que nós recebemos dele. Deus manda coisas para facilitar e promover aquilo que ele quer ver realizado nas nossas vidas. Amém? Amém. O diabo vem fantasiado de várias formas. Vem de loira, do cabelo, de olhos azuis, morena, nos olhos verdes. Carteira registrada depois de muito tempo sem emprego. Tá? O diabo vem de várias formas. A Bíblia diz que ele se manifesta às vezes como anjo de luz. Cuidado. Ah, irmãos, como nós desvalorizamos as coisas de Deus.
Às vezes nós somos assim, sabe, dona Lina? Chegar atrasado no trabalho. Não pode, Deus me livre. Na igreja. Sabe aquela coisa? Marcação do médico. Olha, alô, quero marcar uma consulta para o doutor fulano de tal. O doutor fulano de tal só tem quarta-feira, 19h30. Segunda, trabalho, terça, trabalho. Quarta-feira, culto de oração. Não, pode marcar. Quarta-feira não tenho compromisso. Não tem compromisso? Há muitas pessoas assim. Elas não têm compromisso com Deus. Qualquer coisa que aparecer naquele dia não tem importância, porque não é compromisso, porque não é uma visão de necessidade. Eu preciso. Renovação espiritual começa com desejo espiritual. Estar legalmente casado é diferente de estar intimamente junto. Às vezes você vai lá no shopping, é interessante. Eu vou encerrar. Você vê os casais, né? Uns estão lá grudadinhos, um abraçando o outro, um beijando o outro. Outros parecem aquela fila de INSS, um na frente e outro atrás, e outro louco para tirar o da frente para passar à frente. Fica aquela disputa, né? Já viu aquelas cenas? Tem casais que é bonito você ver, tem outros... Você sabe que eles são casados. Mas você percebe. Eles vão comprar uma roupa e está lá o cônjuge, não vou dizer quem é, né? Ela está lá escolhendo e ela mostra para ele, e aí, o que você acha? Você que escolhe. Sabe aquela coisa? Mão junto parece que incomoda, né? Às vezes nós estamos assim na igreja. Não estamos grudados na mão de Deus. Ele está lá na frente, nós estamos aqui atrás. Irmãos, nós não devemos desejar estar perto de Deus, nós devemos querer ter Deus. Perto não. Quero ter Deus. É como Zaqueu, eu não quero só ver Jesus, eu quero ver Ele na minha casa. Na minha casa. Jesus fez uma observação sobre o coração de Zaqueu. Ele diz, hoje veio verdadeiramente salvação nesta casa. Porque ele descobriu que ele precisava de mim. E agora ele me tem. Porque a salvação para os seus problemas é Deus. É ter Deus. Porque ter Deus é ter sabedoria. Ter Deus é ter discernimento. Ter Deus é ter suprimento. É ter Deus. E se você não tem Deus, você vai mendigar o pão. O pão que Deus tem dado àqueles que têm Deus. Mas o salmista diz, fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Se você tem Deus, você não vai ter privação. Você vai ter provação, mas privação não. Porque Deus vai dar sempre o suficiente. Amados irmãos, Deus é o único que pode levá-lo à desidratação espiritual. Levá-lo de desidratação espiritual para a vida espiritual. Ele é o único que pode restaurar a emoção, o entusiasmo de novo na sua vida de crente. Mas a pergunta continua, você tem fome de Deus? Você veio aqui hoje buscar Deus? Porque isso faz toda a diferença. Hoje à noite nós vamos ter culto. Mas não vem aqui, porque vai haver uma soma de pessoas presentes e você não quer ser chateado com alguém dizendo você não veio no culto, hein? Pastor, eu nem gosto de ir lá na igreja porque as pessoas já vêm lá. Por que você faltou? Por que você não veio? Pastor tem crente chato, né? E há pessoas que são assim também. Eu vim na igreja, ninguém nem sentiu a minha presença, ninguém me cumprimentou. Irmão, quem tem que cumprimentar aqui é Deus. Deus tem que te receber. E se Deus não te receber, não importa o cumprimento do pastor Alexandre, pastor Thomas, pastor Marcos, você veio buscar Deus. Você não veio buscar o carinho das pessoas, você veio buscar o carinho de Deus. Deus pode usar pessoas, amém? Eu quero que Ele use a minha vida. Mas a Bíblia diz
que pode uma mãe esquecer-se, ter amamentado um filho, mas o Senhor não esquece de nós. E se você chega aqui e encontra Deus, você encontrou tudo o que você precisava. Possa ser que não me encontrou, possa ser que não encontrou muitas pessoas aqui, possa ser que tenha sido ignorado por muitas pessoas, mas se você veio procurar Deus, Deus não vai te ignorar. Você vai sair daqui abençoado. Mas é o seu coração que vai determinar se você vai sair daqui abençoado ou continuar desidratado. E a grande pergunta é, você tem fome de Deus? E se você não tem fome, você tem um problema que precisa ser resolvido. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, talvez hoje seja o dia que precisamos pedir-te perdão por ter trocado o Senhor por tantas coisas e talvez por coisas tão fúteis. Muitas vezes desprezamos o seu amor, desprezamos a necessidade que temos do Senhor e nós colocamos tantas coisas dentro do nosso coração. Elas encheram o nosso tempo, ocuparam, drenaram nossa energia. E hoje estamos aqui vazios, sem alegria, sem esperança, totalmente destruídos emocionalmente, fisicamente. Nesta manhã, queremos pedir perdão. E queremos dizer ao Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço que estou desidratado, que estou morrendo espiritualmente. Eu estou precisando do Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu podes ouvir agora a nossa oração e pode encher nosso coração da Sua presença. Então nos ajude agora a tomar essa decisão e talvez nesse momento tomarmos a decisão de tirarmos muitas coisas da nossa vida que estão nos afastando do Senhor. Nos ajude agora, Senhor, a tomarmos as decisões que precisamos. Eu quero orar com você que está com os olhos fechados, cabeça curvada, pensando naquilo que Deus tem falado na sua vida. E você está tomando decisões agora, decisões corajosas, que você está dizendo, eu vou me afastar dessas coisas, daquilo também, eu vou priorizar Deus na minha vida. Eu quero orar com você, que nesse momento entendeu que você precisa de Deus e você quer esse Deus na sua vida, você deseja esse Deus na sua vida. Levanta a sua mão, só levanta, pastor, ore por mim. Eu quero Deus, eu quero mais de Deus na minha vida, na minha vida. Ore por mim. Senhor, Tu está vendo cada pessoa que nesse momento diz que precisa do Senhor. Vá ao encontro deles da mesma forma que o Senhor foi ao encontro de Zaqueu. Pai, que quando eles saírem daqui, o Senhor possa ir com eles até a casa onde eles moram. E eles possam ali experimentarem uma vida nova, uma vida diferente. Ó Pai, abençoa a vida deles com a sua presença em nome de Jesus. Mas talvez você está aqui, mas você precisa de Jesus, que é o caminho para Deus. Você precisa reconhecê-lo como Salvador da sua vida, como aquele que vai dar sentido à sua vida. Então você precisa nesse momento reconhecer e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Esse Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse Jesus que morreu pelos seus pecados, que sofreu os seus pecados, e você gostaria de nessa manhã aceitá-lo como seu Salvador e torná-lo ele o caminho que te leva a Deus. Levanta sua mão. Pastor, ore por mim, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador nesta manhã. Ore por mim. Ore por mim. Alguém? Pai, obrigado pela sua palavra e que ela possa continuar falando aos nossos corações e que ela possa se transformar
e ser transformado em atitudes da nossa vida, em nome de Jesus. E que o Natal que nós vamos celebrar seja um Natal onde a pessoa mais desejada seja o Senhor. E que o Senhor possa ocupar o lugar especial na mesa, na vida, no lar de cada pessoa aqui. Eu peço em nome de Jesus.